Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta quarta-feira. Hoje é dia 17 de dezembro de 2025. Vamos dar início aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. O destaque de hoje é sobre o Congresso Nacional, que diz que Câmara aprova a redução de benefícios fiscais com aumento da tributação de bets e fintechs. A votação na madrugada contou com o apoio do governo e do Centrão para evitar corte de mais de 20 bilhões de reais no orçamento de 2026. E aqui também diz, de acordo com o estudo, que 90% dos brasileiros temem repasse dos custos com alta da tributação sobre as fintechs. E insatisfação simultânea de Lula, Tarcísio e Nunes com Enel apressa a ação de encerramento de contrato. Também temos um outro assunto sobre as eleições do próximo ano. PL espera a candidatura de Flávio para impulsionar as eleições de deputados e senadores da sigla. E falando sobre os Estados Unidos, Trump classifica regime Maduro de terrorista. E apenas Chevron pode tirar petróleo da Venezuela. Agora, neste carrossel de imagens, aqui ao lado, temos aqui a primeira foto. A legenda fala sobre uma muralha paulista. Depois de espinhos, postes ganham até arame farpado para proteger as câmeras de segurança lá do estado paulista. Um outro assunto é sobre inspeções finais. Problema técnico adia primeiro lançamento orbital da história do Brasil. E a nova tentativa está prevista para sexta-feira, dia 19, às 15 horas e 34 minutos. E aí, falando sobre o governo, aqui diz que Lula convoca poderes para reunião sobre violência contra a mulher após casos de feminicídio em sequência. Chefes da Câmara e do Senado não compareceram a essa reunião. E falando sobre a Câmara dos Deputados, o PSD define candidato da própria sigla ao Tribunal de Contas da União em 2026 e avança contra acordo de Mota com PT. O partido vai apoiar a candidatura do deputado federal Hugo Leal para a cadeira no tribunal. Também temos um assunto para a economia, que diz que Tesouro injetará 6 bilhões de reais no BNDES para oferecer crédito que financia a compra de caminhões. A taxa será subsidiada e deve ficar ao redor de 14% ao ano para frear a desaceleração do setor. E sobre o imposto de renda, empresas distribuem 100 bilhões de reais em dividendos e ações gratuitas para se antecipar à taxa mínima. Levantamento inclui pagamento em dinheiro e entrega de papéis resgatáveis e a acionistas. Também temos aqui um destaque para as artes plásticas, dizendo que é obra de Tarsila do Amaral de 250 milhões de reais acaba parando no chão da casa de herdeiro do Itaú. Proprietária diz que a tela está segura. E Roberto Setúbal teria deixado de comprar o sol poente. E falando sobre esportes, temos aqui o destaque desta quarta-feira. Flamengo busca o jogo perfeito para superar o PSG e ganhar a Copa Intercontinental hoje, às 14 horas da tarde. E a decisão da Copa do Brasil exibe duelo entre dois últimos técnicos da seleção. Na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto sobre alimentação, dizendo que dieta para combater inflamação no corpo é simples. Não faltam exemplos populares de alimentos que seriam anti-inflamatórios. Porém, pesquisas apontam que itens como vegetais e grãos são mais eficazes para isso do que açafrão, mirtilo ou uma bebida verde da moda, por exemplo. Já no Caderno Todas, temos aqui um texto de Mônica Bergamo. Mulheres afirmam que precisam alterar personalidade, gestos e a voz por aceitação no ambiente de trabalho. Já na editoria de economia, aqui da Folha de São Paulo, o primeiro assunto é sobre a internet.
Enxurrada de vídeos feitos por inteligência artificial nas redes sociais inicia a era para a qual ninguém está pronto. Criadores bulam regras e tiram rótulos que avisam os usuários sobre a origem dos vídeos. Um próximo assunto, agora falando sobre a agrofolha, prejuízo à pecuária francesa com acordo entre União Europeia e Mercosul será mínimo, prevê estudo europeu. Pesquisadores concluem que não haverá, no caso, efeitos negativos fortes com essa ratificação. Já na Argentina, PIB da Argentina cresce 3,3% no terceiro trimestre, abaixo da projeção. Na política, defesa de Felipe Martins chama de positiva dúvida de Moraes sobre ida de condenado aos Estados Unidos. O ex-assessor de Bolsonaro recebeu pena de 21 anos de reclusão em julgamento do golpe. Agora falando sobre assuntos do cotidiano aqui no Brasil, temos aqui, primeiro destaque é para São Paulo. Chuva forte causa 2 mortes e deixa famílias desabrigadas em Ilha Bela, no litoral norte do estado paulista. Um idoso é atingido por desabamento de muro e um outro morador é arrastado pela enxurrada. E falando sobre o marco temporal, entenda o vai e vem aí dessa discussão sobre a demarcação de territórios indígenas entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. O Supremo pode derrubar esse marco temporal e o Legislativo quer instituí-lo na Constituição. E um próximo assunto de hoje, no caderno de cotidiano, é sobre o Rio de Janeiro. Polícia prende mulher suspeita de sequestrar uma criança e atear fogo em mãe. Um bebê de 8 meses foi resgatado em segurança em Minas após investigação da Polícia Civil. Outro destaque é para o interior de São Paulo. Instituição suspeita de maus tratos à criança autista não tem licença para atuar como creche. E, por outro lado, a equipe nega a acusação e diz que relato surgiu em um contexto de disputa judicial. Também temos aqui uma outra chamada de capa para esta quarta-feira no jornal. O governo Lula vê como favorável o adiamento de projetos sobre segurança na Câmara para 2026. E o risco de derrota é visto como grande se lei antifacção e PEC da segurança fossem a voto. Já no assunto internacional em destaque, Trump amplia restrições de entrada nos Estados Unidos a palestinos e a nacionais de outros 7 países. Novas restrições entram em vigor em janeiro e são nova escalada de política anti-imigração. Agora, no caderno de ciência, temos aqui esta matéria. Pegadas de dinossauros são achadas próximas a local de Olimpíadas. Marcas são encontradas em um parque nacional na Itália, que é sede dos Jogos de Inverno. Já sobre o meio ambiente, contratada para a COP30 está envolvida com organização de alvo de operação, afirma PGR. E por outro lado, na verdade, o deputado federal Antônio Doido e firmas não responderam aí a essa questão. Já na capa do jornal Estado de São Paulo, desta quarta, dia 17 de dezembro, temos aqui esta imagem da editora internacional. A legenda informa que o presidente eleito do Chile pede a intervenção contra Maduro. José Antônio Castro esteve ontem em Buenos Aires, onde se encontrou com o presidente argentino, Javier Milei. Após essa reunião, ele chamou Nicolás Maduro de narcoditador e disse que fim do regime resolveria um problema do continente. Como a gente observa aqui, a fotografia dos dois. À esquerda, o presidente argentino, Javier Milei, e à direita, o presidente eleito aí do Chile. Já a manchete de hoje é sobre a situação da Enel em São Paulo. Aqui diz que governos vão acionar agência para romper contrato com o Enel. União, Estado e Prefeitura se unem em pedido de rescisão à ANEEL. 6 dias após ventania que causou um apagão e deixou cerca de 2,3 milhões
de imóveis na Grande São Paulo sem energia, o governo federal, o governo de São Paulo e a Prefeitura também de São Paulo resolveram se unir em pedido à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para iniciar o processo de rompimento do contrato com a Enel. Abre aspas. Não há alternativa a não ser a caducidade. Os governos estadual, federal e municipal estão na mesma página, fecha aspas, foi o que afirmou o governador Tarcísio de Freitas ao anunciar a iniciativa após reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também com o prefeito da capital, o Ricardo Nunes. E embora o serviço da Enel seja prestado em São Paulo e em 23 municípios da região metropolitana, essa concessão é firmada na esfera federal e a ANEEL é a responsável pelos trâmites para anular o contrato. Inclusive, neste destaque, o Estadão nos traz aqui essa informação que 260 milhões de reais é o valor das multas impostas pela ANEEL à Enel, que estão sendo contestadas na Justiça pela concessionária. E ainda sobre este assunto, o processo não deve ser rápido. Aqui diz que a caducidade é a mais drástica das penalidades por descumprimento de contrato e impõe uma análise de soluções alternativas e direito de defesa da concessionária. Já um outro assunto em destaque na editoria internacional, fala aqui sobre a América Latina. Trump ordena bloqueio a petroleiros que entram e saem da Venezuela. Essa medida atinge embarcações sob sanções do governo dos Estados Unidos, que acusa o regime de Nicolás Maduro de usar o petróleo para financiar o terrorismo. E falando sobre economia e negócios, temos aqui um destaque para o comércio exterior. Europa aprova salvaguardas a acordo com o Mercosul. Parlamento da União Europeia aprovou medidas de proteção a agricultores em meio à expectativa de assinatura de tratado comercial. E ainda, rede de mercados da França faz boicote a itens sul-americanos. Falando também sobre o judiciário brasileiro, Supremo Tribunal Federal condena mais 5 e encerra julgamentos da trama golpista. A primeira turma do STF condenou 5 dos 6 réus do núcleo de gerência do plano golpista. Também temos aqui o resultado do levantamento da Quest, a que diz que rejeição a Flávio Bolsonaro é igual ao do pai e supera a de Lula, afirma no caso a pesquisa Quest. O senador Flávio Bolsonaro tem os mesmos 60% de rejeição que o pai e índice do presidente Lula é de 54%. O próximo assunto é sobre a Operação Unha e Carne. Polícia Federal prende juiz de caso de ex-deputado ligado ao Comando Vermelho. Macário Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, é suspeito de vazamento em ação que prendeu TH Joias, ex-deputado do Rio de Janeiro. Outros assuntos em destaque: Padre Júlio Lancelotti é afastado de redes e missa online após a decisão da Arquidiocese. Também temos aqui um marco histórico. Volkswagen fecha pela primeira vez uma fábrica na Alemanha. No caderno de culturas, temos aqui 2 principais destaques. Primeiro aí na seção de streaming, Netflix e Prime Video investem em conteúdo nacional. E por fim, temos aqui sobre cinema brasileiro. 3 brasileiros no caminho para o Oscar. O filme O Agente Secreto, documentário Apocalipse nos Trópicos e curta Amarela são os pré-selecionados pela Academia. Agora, na capa do Jornal Globo de hoje, temos aqui um destaque, que no caso é a manchete, que fala sobre crime e poder lá no Rio de Janeiro. A Polícia Federal prende o desembargador suspeito de vazar a operação. Responsável pelo caso TH Joias, Macário Júdice estava com o presidente da Alerj quando o deputado ligado ao CV foi avisado de que seria alvo da polícia.
O desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Macário Judice Neto, foi preso pela Polícia Federal sob suspeita de ter vazado a operação policial contra o deputado TH Joias, apontado como ligado ao Comando Vermelho. E a prisão do deputado foi expedida a mando de Júdice, agora preso sob a acusação de vazar a própria decisão. E essa investigação chegou a ele a partir do conteúdo do celular apreendido do presidente e afastado da Alerj, o Rodrigo Bacelar, que é responsável, de acordo com a própria Polícia Federal, por informar a TH Joias de que ele seria alvo da polícia. E ao determinar a prisão do desembargador, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, argumentou que há necessidade de garantir a integridade das investigações. E as mensagens no celular de Bacelar mostram a relação muito próxima do deputado com esse desembargador. Ambos se tratavam como irmão de vida. Temos um outro assunto em destaque que fala sobre política. Flávio estreia na corrida presidencial, à frente de outros nomes da direita. Lula lidera cenários testados e bate rivais em simulações de segundo turno, é o que aponta uma pesquisa. Lançado pelo pai ao Planalto, Flávio figurou com desempenho melhor que outros nomes da direita, de acordo com a pesquisa Genial Quest. Num dos cenários testados, Lula lidera em intenções de voto com 41%, contra 23% de Flávio e 10% do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. O presidente tem vantagem nos cenários de segundo turno. E aqui também diz que a gestão Lula tem empate entre os que aprovam e desaprovam. Outro assunto é dizendo que governos federal, estadual e prefeitura de São Paulo acertam reincidir o contrato da Enel. Após o encontro com Tarcísio e Nunes, ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, disse que Enel perdeu condições de prestar serviço em São Paulo e vai pedir à ANEEL análise rápida sobre o descumprimento desse contrato. E falando sobre o judiciário brasileiro, também temos aqui um destaque na capa do jornal Globo. Supremo Tribunal Federal conclui julgamento da trama golpista com 29 condenações. O último núcleo acusado de tentar golpe de Estado após a derrota eleitoral de 2022 incluía o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, e o general da Reserva, Mário Fernandes. E foram 4 meses de julgamentos e 2 acusados absolvidos. E aqui temos um destaque para o presidente Donald Trump. Ele afirma que a Venezuela está completamente cercada. Em nova pressão sobre o governo Maduro, o presidente dos Estados Unidos anuncia bloqueio naval total a navios petroleiros sancionados que saem e se dirigem à Venezuela, segundo ele, cercada pela maior frota já reunida na história da América do Sul. E voltando ao Brasil, temos um destaque para a economia. Lula e Haddad negociam votar corte de 10% em incentivos fiscais. Em busca de 20 bilhões de reais para fechar as contas de 2026, o governo corre contra o tempo para votar o projeto de lei no Congresso. E relatório apresentado ontem prevê aumento da taxação de bets e fintechs. Outro assunto: feminicídios fizeram 683 órfãos no país em 6 meses. Um levantamento do Laboratório de Estudos de Feminicídios contabiliza 950 mulheres assassinadas entre janeiro e junho deste ano, em 2025. Um outro assunto, falando sobre o Rio de Janeiro, que diz que Fashion Week retorna ao calendário do Rio. A cidade voltará a ter uma semana de moda, marcada para acontecer entre 15 e 18 de abril. Impacto econômico pode ser, na verdade, superior a 200 milhões de reais. E aqui nesta imagem, a legenda nos fala sobre um cenário de sertão lá em São Paulo.
O solo árido da represa Jaguari-Jacareí, que chegou ao seu menor nível desde 2014, é o retrato do agravamento da escassez de água do sistema Cantareira, com riscos para o abastecimento da Grande São Paulo. E por último, temos aqui um destaque para esporte. Vasco e Corinthians jogam a primeira final. Também temos aqui sobre o dia D para o mundo de novo. Com 3 títulos da Libertadores em 7 anos, o Flamengo tem hoje novas chances de vencer o título mundial, feito só alcançado pela histórica geração de 1981. O time de Felipe Luiz tem pela frente o favorito PSG para fazer história. Inclusive, mais uma vez, agora na capa do jornal Correio Brasiliense, um destaque, noto da capa, é justamente sobre esportes. Aqui fala sobre o mistério do gênio da lâmpada. O Flamengo de Bruno Henrique teve 2 pedidos atendidos. Ganhou o Brasileirão e a Libertadores em 2025. Conquistará o mundo de novo na noite árabe do Catar contra o PSG de Marquinhos, às 14 horas de Brasília. E aqui diz que 3 das últimas 4 finais da Copa do Brasil tiveram um título encaminhado no jogo de ida. Corinthians e Vasco iniciam a decisão do mata-mata nacional hoje, às 21h30 na Neoquímica Arena, em São Paulo, colocando o retrospecto à prova diante de quase 50 mil torcedores. Agora, a manchete de hoje: operações da Polícia Federal miram Judiciário e Legislativo. Em ações distintas realizadas ontem, a Polícia Federal realizou prisão em buscas e apreensões em endereços ligados a integrantes da Justiça e da Câmara dos Deputados. No Rio de Janeiro, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o Macário Judice Neto, foi detido, suspeito de vazar informações da Operação Zargum, que apura a ligação do deputado estadual fluminense TH Joias com o Comando Vermelho. O juiz tem contatos também com Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, preso recentemente. Em Brasília, o deputado Antônio Doido é investigado por corrupção e desvio de recursos públicos. O apartamento do parlamentar recebeu a visita dos agentes e o paraense tentou se livrar de um celular jogando o aparelho pela janela. Outros destaques, aqui fala de uma entrevista ao CB.poder com o deputado federal e também relator da nova lei do devedor contumaz, que é o Danilo Forte. O deputado promete fechar a torneira da sonegação e atacar o uso de dinheiro ilegal pelo crime organizado e fala também da desarmonia entre os 3 poderes. E ainda na política, dosimetria está longe de consenso. Projeto de lei que abranda penas dos condenados por tentativa de golpe será avaliado hoje pela CCJ do Senado. O texto aprovado na Câmara enfrenta resistências e pode ser derrotado ou mesmo ser alvo de pedido de vistas. E a STF condena mais 5 réus do Núcleo 2. E vigilância maior nas emendas é um outro destaque aqui na capa do Correio Brasiliense. Temos aqui no caderno de cidades: assassino de Rubens pega 15 anos de prisão. Acusado de matar o graduado em letras e ex-revisor do Correio, Rubens Bonfim, Pedro Alexandre Silva foi condenado ontem pelo Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Esse crime aconteceu em 2018, dentro de um motel, e Pedro passou quase 7 anos desaparecido, mas acabou detido em março e confessou aí esse homicídio. Também temos outro assunto para podcast: CEO da italiana Moto Morini. O Fabrício Morini destaca a estratégia da marca no mercado brasileiro de motociclismo e a chegada a Brasília. Também sobre saúde, temos aqui um destaque para a proteção vegetal. O consumo regular de brócolis, repolho ou couve-flor, chamados vegetais crucíferos, pode reduzir o risco de câncer de mamas, de acordo com uma pesquisa que foi realizada com 170 mil mulheres. Também temos outros assuntos.
número de endividados cresce no Distrito Federal. Igreja bloqueia padre Lancelotti. Arcebispo de São Paulo manda o sacerdote que trabalha com a população nas ruas suspender as atividades nas redes sociais. Em um assunto internacional, a Austrália busca entender o ataque. Atiradores que mataram 15 judeus no último domingo em Sydney viajaram às Filipinas e foram inspirados pelo Estado Islâmico. E Venezuela foi cercada pelos Estados Unidos, avisa Donald Trump. O presidente norte-americano intensifica a pressão sobre o regime de Maduro e avisa que o país está completamente cercado pela maior armada reunida na história da América do Sul. E o chefe da Casa Branca diz que ditador venezuelano comanda uma organização terrorista. E por último, na capa do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um assunto da editoria de cidades sobre mais lições de amor. Alice e Lara mimam a cadelinha Mila no pátio da escola classe 10 lá do Gama. A cachorrinha foi acolhida e adotada pelo próprio colégio e interage com alunos, professores e servidores, com a aprovação da própria comunidade. E a presença de animais domésticos em unidades educacionais tem sido incentivada por especialistas. E continuidade, agora na capa do jornal Cearense O Povo, desta quarta-feira, temos aqui um assunto do caderno Vida e Arte. O ator Selton Mello fala ao Povo sobre Anaconda, que chega aos cinemas no Natal. Já no caderno de cidades, após 40 anos, a cabeça de estátua do Santo Antônio é fixada em Caridade. A manchete de hoje é sobre um ano da gestão Evandro. De R$ 1 bilhão em dívidas, Prefeitura renegocia 550 milhões de reais para 2026. Prefeito discute tarifa zero para 2026 e comenta sobre desconto no IPVA para motos de aplicativo. E o petista, inclusive, defende plano diretor e diz que faltou coragem a Roberto Cláudio e Sarto para aprovar o projeto. Também na economia temos um destaque para a reforma tributária. Aqui diz que Câmara conclui votação de projetos sobre comitê gestor. Também em cidades temos aqui um seguinte destaque, que Fortaleza terá novo modelo de paradas de ônibus com recursos tecnológicos. Na política, cresce movimento no Senado de rejeição ao PL da dosimetria. Também temos aqui no caderno de cidades o programa Sinalize. Eumano anuncia 230 milhões de reais para pavimentação e sinalização. Agora, na capa do jornal Valor Econômico de hoje, temos aqui alguns principais destaques no alto da capa. Primeiro fala sobre a segurança pública. O crime organizado é líquido, vai se espalhando e buscando caminhos, compara pontes. Já sobre a Argentina, mudança na política cambial promovida pelo governo gera dúvidas. Também temos aqui um destaque para o agronegócio. Produtores gaúchos deixaram de faturar 126 bilhões de reais com problemas climáticos em 5 anos. Agora, a manchete de hoje fala sobre infraestrutura. Silveira, Tarcísio e Nunes vão acionar a ANEEL para pedir caducidade de contrato com o Enel. Ministro, governador e prefeito se reuniram em São Paulo e anunciaram essa decisão. E no caso é o primeiro passo para retirar a concessão da empresa. Ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do prefeito da capital, Ricardo Nunes, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, anunciou ontem que os 3 governos vão acionar a ANEEL para que seja iniciado o processo de caducidade da concessão da Enel em São Paulo. Esse é o primeiro passo para o rompimento do contrato com a companhia. Aqui nos informa que os 3 se reuniram na sede do governo paulista e anunciaram a decisão após o encontro. Na semana passada,
2,2 milhões de imóveis na região metropolitana atendidos pela empresa ficaram sem energia elétrica após ventos de mais de 90 km por hora atingirem a região. Em entrevista, Silveira, Tarcísio e Nunes procuraram mostrar uma união na busca pelo rompimento desse contrato. Abre aspas. A Enel perdeu, inclusive do ponto de vista reputacional, as condições para continuar à frente do serviço de concessão em São Paulo. Fecha aspas, foi o que o ministro afirmou. E, portanto, estamos estando juntos, reiterando juntos a agência reguladora para que se inicie o processo de caducidade. E o governador disse que é absolutamente sustentável a situação. Tarcísio afirma o seguinte: não tem mais condição de prestar serviço, tem problema reputacional muito sério de deixar a nossa população na mão de forma constante. E Nunes afirmou também o seguinte: a Enel não tem estrutura nem compromisso para fazer frente às necessidades, principalmente quando tem alguma situação adversa por conta das mudanças climáticas. Aqui nos diz também que a Enel atende 24 municípios da região metropolitana e tem um contrato previsto até 2028. E apesar de reiterados problemas no fornecimento de energia elétrica em São Paulo, a empresa já pediu à ANEEL a antecipação dessa renovação do contrato. E o diretor-geral da ANEEL, que é o Sandoval Feitosa, solicitou aos diretores da agência que processos relacionados à distribuidora sejam pautados em caráter de urgência na reunião extraordinária de amanhã. Entre eles estão os que tratam da renovação antecipada da concessão e um termo de intimação, que pode resultar na recomendação de caducidade dessa concessão. E falando sobre política, Flávio tem bom desempenho em pesquisa. Na pesquisa Genial Quest divulgada ontem, o senador Flávio Bolsonaro, que é do partido PL do Rio de Janeiro, mostrou um bom desempenho na disputa contra o presidente Lula, que mantém a liderança nos cenários de primeiro e segundo turnos para as eleições de 2026. E é a primeira vez que o nome de Flávio é testado pelo Instituto após o anúncio da pré-candidatura com o apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E no eventual segundo turno, Lula teria 46% e o senador do PL 36%. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, perderia de Lula por 45% a 35%, que é um desempenho pior que os 41% a 33% da pesquisa feita no mês de novembro. Também temos aqui outros destaques. União Europeia busca salvaguarda adicional em acordo com o Mercosul. E minerais críticos podem ser um novo pré-sal para a economia brasileira. Aqui diz que os minerais críticos têm o potencial de se tornar um novo pré-sal para o Brasil. Mesmo nos cenários conservadores, caso haja industrialização, o valor bruto de produção dessas cadeias pode alcançar 15,6 bilhões de dólares até 2030, que é uma alta de 187% em relação a 2024, impulsionada pela transição energética global. Também temos aqui um destaque internacional. Trump bloqueia petroleiros e acusa a Venezuela de terrorismo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou ontem um bloqueio de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, acrescentando que agora considera o governo do país uma organização terrorista, abre aspas, pelo roubo de nossos ativos e por muitas outras razões, incluindo o terrorismo, tráfico de drogas e tráfico de pessoas, o regime venezuelano foi designado uma organização terrorista estrangeira. Foi o que escreveu Donald Trump na rede Truth Social. Ele continua escrevendo o seguinte: portanto, hoje estou ordenando um bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. Aqui nos explica que, na prática, o embargo já vinha sendo imposto desde a semana passada, quando os Estados Unidos
apreenderam um petroleiro sancionado ao largo da costa da Venezuela. E desde então, navios carregados com milhões de barris de petróleos, ou melhor, barris de petróleos, permanecem em águas venezuelanas, evitando o risco de apreensão. Outros destaques: Casa dos Ventos fecha contrato de 5 bilhões de reais com Vestas. E portuguesa Mota Angel negocia a aquisição da Bami aqui no Brasil. E Câmara aprova corte de benefícios e taxa maior para bets, fintechs e JCP. Esse texto prevê corte de 10% sobre benefícios e regras de acompanhamento e a equipe econômica espera o impacto de 20 bilhões em 2026. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2025. Daremos início aos destaques no site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui um destaque para a economia. Aqui diz que a Câmara aprova projeto de corte de incentivos fiscais e aumento na tributação de bets e fintechs. Texto pode garantir a arrecadação de cerca de 20 bilhões de reais para o governo no ano que vem. E um outro assunto em destaque é na editoria internacional. Petróleo da Venezuela é um dos focos da campanha de Donald Trump contra Nicolás Maduro. A Casa Branca mantém a versão de que está promovendo uma ação para conter o narcotráfico. E entenda por que Lula tem pressa para assinar acordo entre União Europeia e Mercosul, mesmo com barreiras ao agro brasileiro. Já neste carrossel de imagens, temos aqui sobre a festa no Rio de Janeiro. 44 anos antes de Doha, uma noite inesquecível para os rubros-negros em 1981. Também mais um assunto para futebol, é sobre convicção ou adaptação, o que o Flamengo precisa para ter sucesso na final contra PSG. E falando aí sobre a previsão do tempo no Rio de Janeiro, aqui diz que o estado do Rio tem chuva, ventos fortes, alagamentos e queda de árvore. E Angra está em alerta e Petrópolis suspende as aulas. Também temos aqui sobre o crime em Los Angeles. A filha do cineasta de Hollywood se pronuncia após assassinato do pai e da mãe e também da prisão do seu irmão. E na sessão Vivi para Contar, ele perguntava o tempo todo se eu queria morrer. Conta jovem que ilustra a violência revelada pelo mapa do crime. A Caroline Vasconcelos, que tem 22 anos de idade, e o marido estavam sentados num restaurante na Barra da Tijuca quando foram vítimas de assalto à mão armada. E a sorte do casal foi a presença de um policial à paisana que conseguiu recuperar os bens aí das vítimas. Agora, falando sobre política, temos aqui um texto da colunista Malu Gaspar. Toffoli deu razão a desembargador preso em voto que provocou um bate-boca no Supremo Tribunal Federal. A Malu Gaspar escreve o seguinte: preso sob a suspeita de vazar informações sigilosas de operações policiais, o desembargador Macário Judici Neto, que é do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, esteve no centro do bate-boca acalorado de uma sessão da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, que opôs no mês passado os ministros André Mendonça e Dias Toffoli. E nessa ocasião, imagens da sessão transmitida ao vivo pela TV Justiça viralizaram nas redes sociais e ganharam as páginas dos jornais. No julgamento, Toffoli defendeu o direito de Judici Neto de mover uma ação de indenização por danos morais contra o procurador Bruno Calabrite, por conta de uma entrevista em que ele critica uma decisão sua de 2005, quando ainda atuava como juiz federal no Espírito Santo. Esse caso tem sido acompanhado com apreensão por integrantes do Ministério Público Federal por conta de suas implicações, que é a possibilidade de responsabilização de um procurador por conta de suas declarações públicas.
E se a posição de Toffoli prevalecer, há o risco de o Supremo criar uma espécie de mordaça que proíbe os integrantes do Ministério Público de falarem sobre os processos em que atuam, esvaziando a possibilidade de esses agentes públicos se comunicarem, prestarem contas à população. E aqui nos conta também que Judici Neto moveu a ação contra o procurador por conta de uma entrevista ao jornal A Gazeta, em que ele criticou a determinação do juiz de mandar a União pagar 1,89 bilhão de reais em honorários a um advogado devido a uma disputa envolvendo títulos da dívida pública da época do Império. E na entrevista, Calabrite disse esperar que seu recurso fosse suficiente para reverter essa decisão e afirmou que o ponto mais gritante do entendimento do juiz foi a fixação dos elevados honorários e alegou que jamais eles poderiam ter chegado a uma cifra próxima de 2 bilhões de reais. Aqui nos conta também que esse comentário se limitou à decisão do juiz, que nem é citado nominalmente por ele na reportagem, e sobre o próprio recurso. E mesmo assim, o ministro do STF, Dias Toffoli, defendeu o direito de Judici Neto processar o procurador para obter essa indenização, sob a alegação de que ele atuou do ponto de vista pessoal, ou seja, fora dos autos do processo, para atacá-lo em uma entrevista. Já Mendonça divergiu de Dias Toffoli. Para ele, o procurador atuou dentro de suas competências funcionais, logo não poderia ser processado pelo juiz. Na avaliação de Mendonça, se alguém pode ser processado é a União e não Calabrite, já que o procurador estava exercendo o seu papel. E aqui temos as aspas de Dias Toffoli. O procurador não atuou fazendo um parecer, não atuou no seu gabinete. Ele atuou procurando a imprensa para dar entrevista atacando a pessoa de um magistrado. E nós já passamos aqui por isso. Ministro Gilmar já passou, eu passei, o ministro Lewandowski e vários aqui na história deste tribunal já passaram. Afirmou Toffoli em uma alusão às decisões que os colegas tomaram na época da Lava Jato, impondo reveses aos investigadores. E o Toffoli chegou a fazer um paralelo com violência doméstica para defender o direito de o desembargador processar o procurador. Ele afirmou o seguinte, o ministro Dias Toffoli: se o agente público na sua casa espanca sua mulher ou seu filho, ele está sujeito à indenização na justiça. Ele não vai ter o manto do cargo para protegê-lo. E aqui o que se trata? Se trata de um procurador da República que atacava o juiz na imprensa e na sua vida pessoal. E a Malu Gaspar continua escrevendo que o Dias Toffoli também mencionou o controverso inquérito das fake news, instaurado por uma decisão dele mesmo em 2019 para apurar ameaças e ofensas contra integrantes da corte e seus familiares, tentando associar as críticas do procurador há 20 anos com episódios de hostilidade e agressões contra ministros ocorridos recentemente. Abre aspas. E um dos motivos para a abertura do inquérito foi exatamente impedir esses ataques. Se um agente público no avião ataca o ministro do STF, ele não está agindo na função do seu cargo. Frisou, ainda que o caso em questão não trate de nada desse gênero. Outro assunto em destaque é um texto de Bernardo Melo Franco. Prisões de deputado e desembargador mostram por que políticos do Rio temiam a DPF das favelas. Puxando uma pena, o Supremo encontrou uma galinha de ovos dourados. Bernardo Melo inicia aqui a sua coluna escrevendo o seguinte: te amo, sou teu fã e saudade de falar contigo, tá? Parecem mensagens de namorados ou de amigos de infância, mas no caso são diálogos do presidente da Assembleia Legislativa do Rio com o desembargador do Tribunal Regional Federal. O deputado Rodrigo Bacelar foi recolhido ao xadrez há 2 semanas. Inquérito que apura a infiltração de facções criminosas na política fluminense.
E ontem foi a vez do desembargador Macário Ramos Judici Neto, também preso por ordem do Supremo. E para a Polícia Federal, as declarações efusivas de Carinho denunciam a intimidade entre o parlamentar e o magistrado. Inclusive, os dois já estavam juntos quando Bacelar avisou ao colega TH Joias, acusado de negociar armas para a facção criminosa Comando Vermelho, que ele seria alvo de operação policial. E a ação havia sido autorizada por Judici Neto, que depois tentou culpar a Polícia Civil por esse vazamento. E aqui diz que em outro momento o desembargador recorreu ao presidente da Alerj em busca de ingressos para o Maracanã. Sempre que precisar, estou aqui para qualquer parada, em especial na hora ruim. Foi que respondeu um solícito Bacelar, ofendendo o decoro e o idioma na mesma frase, de acordo com Bernardo Melo. E aqui diz que a Polícia Federal acusou o Judici Neto de 4 crimes: obstrução de investigação, violação de sigilo funcional, favorecimento pessoal e promoção de organização criminosa. A defesa reclamou da medida extrema e alegou que o ministro Alexandre de Moraes teria sido induzido ao erro ao prendê-lo. E lembrando também que esse mesmo magistrado já havia sido afastado da magistratura por 18 anos, sob suspeita de entregar um esquema de venda de sentenças. E absolvido, ele voltou ao cargo e foi promovido por antiguidade ao Tribunal Regional Federal. A sua mulher estava pendurada na Alerj pelo amigo Bacelar. Na semana passada, o deputado voltou para casa graças ao corporativismo dos colegas que votaram para tirá-lo da cadeia. E o deputado desembargador foram em cana em um desdobramento da DPF das favelas, ajuizada para apurar os abusos nas operações policiais. E puxando uma pena, como assim escreve Bernardo Melo Franco, o Supremo encontrou uma galinha de ovos dourados. Um grupo que domina a política do Rio ensaiou um levante contra a ação, acusando seus autores de proteger bandidos. Agora ficou mais claro que a grita tinha outros motivos. Finaliza aí a coluna de Bernardo. E ainda falando sobre este mesmo assunto, temos aqui esta matéria. Bacelar queria abrir CPI para fazer uma faxina sobre ingressos após desembargador preso pedir a ele entradas para jogo do Flamengo. Macário Judici Neto e deputado estadual licenciado são investigados pela Polícia Federal por vazamento ilegal de informações de um inquérito contra TH Joias. Ele fala no parlamento, foi na véspera de sua prisão. Essa matéria nos informa o seguinte: a Polícia Federal apontou que havia uma relação de estreita amizade entre o desembargador Macário Ramos Judici Neto, que é do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e o deputado estadual licenciado Rodrigo Bacelar, que é presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio. Como prova, a Polícia Federal cita uma conversa interceptada em que o magistrado pede ingressos para o jogo do Flamengo contra o Ceará, realizado em novembro deste ano pelo Brasileirão. E Judici Neto foi preso nessa terça em sua casa na Barra da Tijuca, a mando de Alexandre de Moraes. E dias depois desse pedido e na véspera de sua prisão, aqui nos conta que Bacelar disse querer instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a questão e fazer uma faxina sobre os ingressos do Maracanã. Lembrando mais uma vez que o desembargador e o deputado são investigados pela Polícia Federal por supostamente vazar informações sigilosas de uma investigação em curso contra o ex-deputado estadual Diego Raimundo dos Santos, que é conhecido como TH Joias. Ele está preso pela suspeita de usar o seu mandato para favorecer a facção criminosa Comando Vermelho e foi transferido a uma penitenciária federal. Por ordem de Moraes, o desembargador foi detido preventivamente nessa terça. E ele era o relator do inquérito do TH Joias no tribunal até que o caso subiu para o Supremo. Também temos um outro assunto em destaque.
para esta quarta-feira. Temos aqui um texto de Miriam Leitão. Os 10 bairros do Rio com maior número de vendas de imóveis. E de acordo com a pesquisa Genial Quest, Lula recupera terreno e diferença entre desaprovação e aprovação cai 16 pontos no segundo semestre. Em comparação com novembro, a aprovação oscilou 1 ponto para cima, enquanto o rechaço à gestão caiu. Também temos uma matéria internacional em destaque. Jato privado e avião da Força Aérea dos Estados Unidos tem novo incidente perto da Venezuela. A aeronave militar americana citada em 2 incidentes aéreos dentro de 48 horas. Outro destaque para a política diz que relatório do PL da dosimetria restringe efeitos aos atos de 8 de janeiro e busca evitar retorno à Câmara. Parecer de Esperidião Amin acolhe emenda considerada redacional para limitar alcance do projeto, mas votação na CCJ ainda depende de acordo entre os senadores. Aqui nos informa que o relatório do projeto de lei que altera regras de dosimetria penal, apresentado nesta quarta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado pelo relator Esperidião Amin, propõe restringir expressamente os efeitos da proposta aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. E nesse parecer, o senador defende que as mudanças aprovadas pela Câmara não configuram anistia, porém, um ajuste na aplicação das penas, e acolhe apenas uma emenda de redação para esclarecer o alcance do texto sem alteração de mérito. Aqui na matéria explica que a Amin incorpora ao relatório a emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro, que explicita que as novas regras se aplicam exclusivamente aos crimes cometidos no contexto do 8 de janeiro de 2023. E o relator também sustenta que a modificação apenas deixa clara a intenção original do legislador e, por isso, não exigiria o retorno do projeto à Câmara dos Deputados. E as demais emendas foram aí rejeitadas, inclusive as que poderiam caracterizar mudança de mérito e atrasar a tramitação. E apesar disso, a leitura do parecer não garante a votação imediata na CCJ. Senadores já indicaram que devem pedir vista após a aprovação do relatório, que pode acabar adiando a deliberação. Já o senador veneziano Vital do Rego afirmou que fará o pedido, embora admita que a vista possa ser curta de algumas horas. A depender do desfecho da reunião, o texto ainda pode ser votado no colegiado e levado ao plenário, como defende o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Um outro destaque, temos aqui sobre clima extremo. Temporal em São Paulo deixa 2 mortos em Ilhabela e homem desaparecido em Guarulhos. O litoral norte registra mortes por enxurrada e soterramento. Na Grande São Paulo, enchente arrasta carro e deixa um condutor desaparecido. A Defesa Civil contabiliza 7 mortos no estado desde o início do mês de dezembro. Também temos um próximo assunto em destaque. Lula diz que polarização atrapalha a avaliação do governo. O presidente trata sobre o cenário eleitoral em uma última reunião com os ministros do ano. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque na editoria de saúde. Seu cão ou gato está ficando idoso? Esses gestos simples podem ajudá-los a viver vidas mais longas e felizes. Aqui nos explica que um estudo com mais de 2 milhões de gatos e 4 milhões de cães permitiu-nos definir melhor suas diferentes fases aí da vida. Também temos aqui um assunto para esportes que FIFA define premiação da Copa do Mundo 2026. O Conselho da entidade aprovou uma contribuição financeira recorde de 4 milhões de reais a ser distribuída como resultado aí dessa competição. Mais outro destaque internacional: chefe de gabinete de Trump diz que presidente
tem personalidade de alcoólatra, mas depois critica a edição de entrevista. Inclusive, a Suzy Wiles, chamou o vice-presidente J.D. Vance de conspiracionista. Falou sobre o uso de cetamina por Elon Musk e também deu munição a algozes do republicano. Mais um assunto em destaque na Editoria Brasil. Temos aqui o caso de Vinícius Gritzbach. Justiça Militar condena 11 policiais militares por escolta ilegal de delator do PCC assassinado em Guarulhos. Os policiais prestavam segurança privada ao empresário, que é proibido. E as penas variam de 3 a 8 anos de prisão em um regime semiaberto. E falando sobre o julgamento da trama golpista pelo STF, homem que sentou na cadeira de Alexandre de Moraes durante 8 de janeiro é condenado a 14 anos de prisão. Aildo Francisco Lima foi sentenciado por 5 crimes, como tentativa de golpe de Estado e dano qualificado. O homem, cujas imagens sentado na cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal viralizaram durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, foi condenado a 14 anos de cadeia. Em meio à invasão dos prédios dos 3 poderes, Aildo Francisco Lima fez uma transmissão ao vivo em que se filmava e exibia o móvel do plenário da corte, que acabou depredado pelos apoiadores de Jair Messias Bolsonaro. E Aildo foi sentenciado pela primeira turma do STF nessa terça pelo cometimento de 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. E a defesa de Aildo contestou a veracidade do vídeo usado como prova no processo e argumentou que não correspondia à versão original da gravação. E o próprio Aildo, porém, reconheceu a autoria do material, embora tenha negado qualquer postagem dele na internet. E Aildo foi preso preventivamente em setembro de 2023 pela participação nesses atos, que, segundo a decisão anterior de Moraes, buscava coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos. Essa prisão foi mantida 6 vezes até que, em abril, já encerrada a instrução processual, o ministro o permitiu ir para a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e proibido de usar as redes sociais, entre outras medidas cautelares. E essa matéria também nos traz uma seção que aborda sobre o fim dos julgamentos da trama golpista. A primeira turma do STF ainda o condenou a pagar um valor mínimo indenizatório por danos morais coletivos no valor de 30 milhões de reais, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, e fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena. E o ministro do STF, os ministros do Supremo concluíram nessa terça os julgamentos da trama golpista e classificaram o momento como histórico. A primeira turma encerrou a análise das acusações contra o Núcleo 2, conhecido como Núcleo Estratégico, com a condenação de 5 dos 6 réus. E para o ministro ouvido reservadamente, este foi um dos poucos julgamentos no mundo envolvendo civis e militares em razão de uma trama golpista. E no entendimento deste magistrado, o STF cumpriu seu papel e, quando faz, fica forte. E, ao final da sessão de julgamentos, a ministra Carmen Lúcia fez uma fala em que destacou o papel do Supremo na defesa da democracia, apesar das críticas e das tentativas de constrangimento aí do tribunal. Segundo a ministra, o STF deu um testemunho de empenho e dedicação à democracia. E aqui também temos as aspas da ministra, ela que é a decana da primeira turma. Ela afirmou o seguinte: o testemunho que fica do STF nesse julgamento dos 4 núcleos, que eram determinantes porque eram núcleos cruciais,
é um testemunho do nosso empenho e dedicação à democracia brasileira e ao compromisso com as potências que nos são atribuídas pela Constituição. E essa tarefa é indeclinável, irrenunciável. E a ministra Carmen Lúcia também ressaltou o caráter histórico do julgamento concluído pelo Supremo com a condenação de autoridades envolvidas em uma tentativa de Estado após as eleições de 2022. E o ministro Flávio Dino, presidente da turma, também afirmou durante o seu voto que o STF continuará contendo abusos, venham de onde vierem, e criticou as tentativas de acanhar ou diminuir a atuação da Corte. Outros destaques aqui no site de notícias do Jornal Globo. A Defensoria Pública alega imunidade parlamentar e recorre de decisão que tornou Eduardo Bolsonaro réu. O órgão responsável por defesa do deputado alegou que defesa de sanções faz parte do debate político. Outro assunto: cientistas descobrem estrutura gigante misteriosa no Triângulo das Bermudas. Essa descoberta explica o motivo de Bermuda não ter afundado depois de 30 milhões de anos, como era aí esperado. Também temos aqui uma outra matéria. A defesa de empresários cita a indevida investigação da Polícia Militar em caso de gari morto em BH e tenta anular o boletim de ocorrência. Renê Nogueira Júnior é réu pelo homicídio de Laudemir de Souza Fernandes, que aconteceu em agosto deste ano. Já na saúde, temos aqui um alerta para a gripe K. Tudo o que se sabe sobre a nova cepa do influenza, que é alvo de alerta da OMS. Esse subtipo tem se identificado em diferentes países, mas casos da doença seguem dentro do esperado para o ano, de acordo com a organização. Outro destaque no site do jornal O Globo, temos aqui um texto da colunista Manu Gaspar sobre o caso Master. Banco Central não tem registro de acesso de mulher de Alexandre de Moraes. A atuação da advogada Viviane Barça de Moraes, a mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes, em defesa do Banco Master, não é desconhecida apenas no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. No Banco Central, também não há registros de acesso da advogada, apesar de o contrato milionário firmado com o Master prever expressamente a atuação dela perante essa instituição. E o contrato de Viviane com o Banco Master previa a organização de 5 núcleos de atuação conjunta e complementar, estratégica, consultiva e contenciosa perante o Judiciário, o Legislativo e órgãos do Executivo, citando 4 instituições: a Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Banco Central e o CAD. E pelo menos nessas 2 últimas, a atuação dela passou em branco. De acordo com o Banco Central, não há registro de entrada da mulher de Alexandre de Moraes ou de qualquer representante do escritório na instituição. Também falando aí sobre o caso do ex-presidente, ou melhor, presidente afastado da LERJ, desembargador preso pediu a Bacelar ingressos para jogo do Flamengo. Nem que eu arrebente o portão, darei um jeito. Macário Judice Neto e o deputado estadual são investigados pela Polícia Federal por um vazamento ilegal de informações de um inquérito contra o TH Joias. E ainda temos outros destaques. Fim de Laninha abre caminho para um 2026 de clima mais imprevisível no Brasil. E quais são as previsões do próximo ano? Modelos indicam enfraquecimento rápido do fenômeno e avanço da neutralidade no Pacífico, cenário que reduz padrões globais dominantes e amplia a influência de frentes frias, cavados e massas de ar ao longo do ano. E um outro assunto: desembargador Judice Neto ficará em presídio de Niterói numa sala com cama, TV e refrigerador. E ex-deputado estadual TH Joias é transferido para presídio federal.
Ele estava preso em Bangu 1, no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. E na Zona Norte, Operação na Maré mira delivery do tráfico. Os bandidos vendiam drogas e armas usando o WhatsApp. Policiais civis atuam na Nova Holanda para cumprir mandados de busca e apreensão. Como a gente vê na imagem, um caveirão circula aí pelo complexo da Maré. Aqui diz na matéria que a Polícia Civil faz nesta quarta uma operação no Complexo da Maré, que fica localizado na zona norte do Rio de Janeiro. A ação mira bandidos que atuam no conjunto de favelas, um grupo que age na região dos Lagos e ainda um núcleo do Comando Vermelho que faz esse delivery de drogas em toda a capital e venda de 200 entorpecentes, além de armas, por meio do WhatsApp. E até o momento 2 pessoas foram presas e drogas e veículos apreendidos. E os mandados de busca e apreensão são cumpridos contra envolvidos no comércio ilegal de armas e de munição, no tráfico de drogas com associação criminosa, e as diligências acontecem na comunidade Nova Holanda, na Maré, em bairros da zona norte do Rio e em Maricá, na região dos Lagos. E aqui diz também que, ainda de acordo com a Polícia Civil, essa operação é resultado de investigação da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos. Por meio do trabalho de inteligência e análise telemática, os agentes identificaram núcleos criminosos especializados na circulação de armamentos, na logística de munição e no abastecimento do tráfico. E por causa da Operação 22, escolas da rede municipal e de 2 da rede estadual suspenderam as atividades. Uma unidade de saúde municipal também fechou as portas. Outros destaques: Flor de Lis será indenizada em R$10 mil por ex-patroa de um filho que a acusou de fazer orgias e desviar dinheiro da igreja. A ex-deputada obteve vitória na justiça após processar Regiane Ramos por danos morais. Também na TV, temos aqui na área de cultura e entretenimento que o SBT troca o especial de Zezé de Camargo por episódio inédito de Chaves, após pedido do cantor. O programa musical foi retirado da grade depois de críticas do sertanejo à presença de Lula e Alexandre de Moraes no lançamento do SBT News. Aqui nos explica que o SBT decidiu substituir o especial de Natal de Zezé de Camargo, já gravado, por um episódio inédito de Chaves, na televisão aberta brasileira. O programa musical É o Amor, que estava previsto para ir ao ar na noite desta quarta, hoje, foi retirado da grade após um pedido do próprio cantor, motivado pela participação do presidente Lula e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no evento de lançamento do SBT News, que foi realizado na última sexta-feira, dia 12. E o capítulo dessa série mexicana tem temática natalina e será exibido após o programa do Ratinho, por volta das 10h30 da noite, segundo a programação da emissora. Tradicional na grade do SBT desde 1984, Chaves havia deixado de ser exibido entre 2020 e 2024 por causa de um impasse envolvendo os direitos autorais das histórias. Após o lançamento do novo canal jornalístico, Zezé publicou um vídeo nas redes sociais criticando a presença dessas autoridades no evento e direcionando ataques à atual gestão do SBT, que é comandada pelas filhas do Silvio Santos. Em tom duro, o cantor afirmou que a emissora estaria contrariando os valores do fundador. Inclusive, temos as aspas do cantor neste vídeo. Ele afirmou o seguinte: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe. Vocês estão, desculpa, se prostituindo. E essa cerimônia contou também com a presença de políticos de direita, como o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, o Ricardo Nunes. Em reação às declarações do sertanejo, uma das irmãs que integram a direção da emissora afirmou à colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que houve indignação interna com o uso do termo prostituição para se referir a uma empresa dirigida pelas 6 mulheres.
Segundo ela, Silvio Santos sempre manteve uma relação institucional com presidentes e autoridades de diferentes espectros políticos ao longo da história do SBT. E o programa gravado contava ainda com participações de artistas como Alexandre Pires e Paula Fernandes. Outros assuntos em destaque, temos aqui na área de saúde e bem-estar, um destaque para o sono. Dormir no mesmo horário todos os dias pode reduzir a pressão arterial, diz um novo estudo. A pesquisa conduzida por pesquisadores da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon. Também temos aqui outros destaques. Elas estão mais perto do que você imagina. Conheça o eletrodoméstico do dia a dia que atrai as baratas. Especialistas alertam que os aparelhos que geram calor, como o próprio micro-ondas, podem servir de refúgio para os insetos, mesmo em cozinhas aparentemente limpas. Também temos outro assunto. Cientistas mapeiam 162 patógenos com potencial de transmissão para humanos entre mamíferos aqui no Brasil. Esse relatório destaca a importância de políticas públicas para proteger a biodiversidade e minimizar o risco à saúde humana. Falando sobre esportes, temos aqui o destaque de hoje, que é sobre o time do Flamengo. E agora o seu povo pede o mundo de novo. Rubro-negros revivem sonho mundial e buscam nova catarse 44 anos depois. Inclusive, José Boto projeta Flamengo com mentalidade europeia e diz que Vinícius voltará ao clube. E sobre o alvinegro, que pensa o Botafogo sobre a volta de Tiquinho Soares, fora dos planos do Santos. Já no surf, Mineirinho relembra título mundial 10 anos atrás. Era questão de vida ou morte. Falando sobre negócios e finanças, depois dos Estados Unidos de Trump, a Europa também vai aliviar as regras para carros a combustão? Veja o que o bloco discute. A pressionada por marcas de luxo, cujos clientes romantizam o motor a combustível fóssil e acossada pela China, a União Europeia discute suavizar a meta de banir veículos emissores de carbono em 2035. Também na economia, que diz: governo fará aporte de 6 bilhões para a BNDES criar linha de crédito para a compra de caminhões. E o banco também vai usar recursos próprios para financiar empréstimos. Também temos aqui outro destaque. Petróleo sobe mais de 2% e ouro se aproxima do recorde com o bloqueio de Trump a navios da Venezuela. E antes de darmos continuidade com os destaques do site de notícias do jornal O Globo, nós faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, Com o peixe torrado, e não para. o caba chega a salivar. Edifica a besta com a beleza natural. Da serra ao sertão e também ao litoral. Terra de rendeiras, arte feita em couro e riqueza cultural. Sou apaixonado, um lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. E não para, esse é o meu estado. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto.
E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Dando continuidade aos destaques que estão no site de notícias do Jornal o Globo, temos aqui um assunto na editoria internacional sobre essa relação entre Estados Unidos e Venezuela. O governo Maduro classifica de irracional bloqueio anunciado por Donald Trump a petroleiros. Em comunicado, Caracas afirma que Trump viola o direito ao livre comércio e à livre navegabilidade. Outro assunto é sobre a questão do atentado na Austrália que aconteceu nesse último domingo. O atirador da Austrália é acusado de 59 crimes, incluindo homicídio e terror, após assassinato de 15 pessoas em uma festividade judaica. As autoridades australianas afirmam que o atirador de 24 anos, que havia sido baleado pela polícia durante a ação terrorista, acordou desse coma. E aqui na imagem a gente pode ver cidadãos homenageando as vítimas de atentado terrorista na praia em Sydney, na Austrália. E relatório aponta 51 padres ligados a casos de abuso sexual em igreja católica nos Estados Unidos. Esse documento reúne denúncias desde 1950 e aponta que nenhum suspeito vivo atua atualmente. Também temos aqui um destaque: ex-chefe de polícia da Nova Zelândia é condenado por pedofilia e zoofilia. O oficial, que já foi o número 2 da polícia do país, cumprirá agora a prisão domiciliar. Outros assuntos em destaque: menino do Complexo do Alemão vence disputa com mais de 3 mil bailarinos e entra aí para a escola Bolshoi. O Victor Hugo, de 9 anos, os pais e o irmão vão morar em Joinville, lá em Santa Catarina. Também temos aqui um caso na editoria Meio Ambiente: estudante veterinário brasileiro salva um sapo mutilado e com a boca colada e comove milhões nas redes sociais. Esse vídeo do resgate já ultrapassa 29 milhões de visualizações e mostra a recuperação do animal após um caso extremo de maus tratos, como a gente observa aqui neste vídeo em destaque. Temos também um outro assunto: pandemia alterou temporariamente o formato do bico de pássaros lá em Los Angeles, de acordo com uns estudos. Aqui diz que um fechamento de um campus durante a Covid-19 fez as aves retornarem a características físicas típicas de ambientes selvagens, antes de retomarem aí ao padrão urbano. Um outro assunto na editoria de economia: amigos de infância encontram diamante raro com 15,34 quilates e avaliado em até R$366 mil lá na Índia. Essa descoberta da pedra aconteceu em Pana, região marcada pela pobreza em mineração artesanal. Já no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um destaque para a política. A CCJ do Senado analisa a PL da dosimetria sob resistência e o governo pede rejeição. E endividamento cresce no Distrito Federal e acende alerta para gastos de fim de ano. No mês de novembro, o número de endividados no Distrito Federal superou no mesmo período de 2024. Especialistas alertam para os riscos das compras por impulso neste fim de ano. Também temos um assunto aí para o Natal. Distrito Federal terá ônibus e metrô de graça por 8 dias.
Meios de transporte irão operar sem cobrança de passagem das 18 horas às 23 horas da noite. E Lula diz ter defendido o diálogo a Trump. É mais barato que guerra. O presidente discursou na abertura da última reunião ministerial do ano, na Granja do Torto. Também na saúde, perícia médica de Bolsonaro ocorre hoje, nesta quarta-feira. Sobre obesidade, pesquisa identifica mais um regulador do apetite. Também temos aí um assunto para a atenção nas Américas, dizendo que Trump impõe bloqueio naval e cerco à Venezuela. E STJ barra extensão de patente do Ozempic, e o que muda em 2026. E o limite dos times brasileiros contra os europeus no Mundial é um outro assunto aí em destaque sobre esportes no Correio Brasiliense. Aqui diz que o Distrito Federal terá dia de chuvas e trovoadas nesta quarta. E couve-flor, uma aliada inesperada na prevenção do câncer de mama. Falando sobre solidariedade, PETs transformam o aprendizado de crianças de escolas públicas do Distrito Federal. E ramagem já custou mais de R$500 mil à Câmara dos Deputados. E marca italiana de motocicletas aposta no Distrito Federal para expansão no país. Um outro assunto também em destaque: Lula cobra França e Itália por assinatura de acordo com a União Europeia. E o Museu do Amanhã completa 10 anos com uma nova exposição e entrada gratuita. No caderno de cidades de hoje, polícia prende 6 pessoas por golpe em turistas em Pirenópolis. Ibanez sanciona a remissão de IPTU e também isenção de ITBI para clubes e associações. E Guerreiras de Rosa mostram força da União no combate ao câncer de mama. E Águas Claras lidera ranking de lugares para flertar. Já sobre rodovias, transporte clandestino apresenta riscos a passageiros no Distrito Federal. E soldado indiciado pelo feminicídio de Maria de Lourdes e outros crimes. Também na música, Rodoviária do Samba celebra 19 anos com festa gratuita na quinta-feira. Ao CB.poder, temos aqui uma entrevista em destaque que Max Maciel, do Partido PSOL, defende o tarifa zero no transporte durante todos os dias. Também temos uma informação que a arrecadação tributária do Distrito Federal vai aumentar 20% em 2026. Os principais destaques para a política: comissão vota MP que transforma a ANPD em agência reguladora. Desembargador e deputado são alvos da Polícia Federal. E com Lula favorito, Flávio Bolsonaro desidrata a candidatura de Tarcísio de Freitas. E ex-governador José Serra é internado em São Paulo. Para a trama golpista, STM está em prova de fogo por julgar os generais. Agora, nos principais assuntos sobre o Brasil, Enel diz que ainda não foi comunicada sobre o fim de concessão. Falando sobre exploração espacial, lançamento de foguete brasileiro é adiado para sexta-feira, dia 19 de dezembro. Aqui diz que o caso está pronto para ir à órbita da Terra, mas é necessária uma conjunção de fatores externos. E um outro assunto: Padre Júlio Lancelotti é proibido de fazer lives quando e como a igreja censura os seus religiosos. E funcionário do IBAMA é morto durante uma operação no Pará. A morte ocorreu em ação de retirada de invasores e apreensão de gado ilegal numa terra indígena da região. Também temos aqui um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Mulher incendeia casa com 3 filhos dentro. A ação rápida da Polícia Militar e de vizinhos evitou uma tragédia e salvou as crianças durante o incêndio. Sobre esportes, Flamengo chega com força e disputa na zaga para a final do Mundial. E o Distrito Federal impulsiona a carreira de Fred, campeão pela primeira vez como técnico. E Cruzeiro anuncia Tite como
um novo técnico. Nos assuntos internacionais do Correio Brasiliense de hoje, atentado em Sydney. Atirador é acusado de terrorismo. Em escalada da tensão entre Venezuela e Estados Unidos, ameaça direta de ataque. Físico português e diretor do MIT é morto a tiro nos Estados Unidos. O Nuno Loureiro, renomado pesquisador em fusão nuclear e física de plasmas, foi vítima de assassinato no país norte-americano. E Trump proíbe a entrada de pessoas de mais 5 países nos Estados Unidos. Lista inclui cidadãos com documentos de viagem emitidos pela autoridade palestina. Já na economia, temos a informação que check-in e check-out passam a seguir padrão nacional. No orçamento, Câmara aprova corte de incentivos e aumento de impostos sobre as bets. E no varejo, amigo secreto deve movimentar 6,7 bilhões de reais. E a ata defende manutenção da Selic em 15%. Também temos aqui outros destaques para a ciência e saúde. Biópsia líquida avança na detecção de mutações no câncer de pulmão. Também temos outro assunto para a saúde pública. A OMS reconhece o fim da transmissão do HIV de mãe para filho aqui no Brasil. E o mistério da estrela que sumiu e voltou a brilhar com força. Agora, no site do Estado de São Paulo, temos aqui um destaque para a política econômica. Entenda ponto a ponto do projeto que reduz isenções tributárias e aumenta a taxação de bets, fintechs e JCP. A proposta com impacto de 22,4 bilhões de reais no orçamento de 2026 foi aprovada nesta madrugada pela Câmara. E ainda precisa do aval dos senadores, o que deve também acontecer hoje. E corregedor do CNJ autoriza penduricalho de quase 1 bilhão de reais aprovado no Tribunal de Justiça do Paraná. Procurados, o corregedor e o tribunal não se manifestaram aí sobre essa situação. Inclusive, temos uma outra matéria que nos informa que a PGR instaura investigação de servidores por críticas a pagamento de penduricalho a procuradores. O jornal Estadão revelou o pedido da Associação Nacional dos Procuradores da República para que fosse instalada sindicância contra esses servidores. Procurada, PGR ainda não se manifestou sobre este assunto. Aqui temos um texto da colunista Raquel Landim. Com o exposto, Silveira é forçado a aceitar a saída da Enel de São Paulo. A colunista escreve o seguinte: ministro de Minas e Energia havia proposto criar um grupo de trabalho, mas Tarcísio de Freitas não aceitou. Segundo o governador, não tem mais a mínima condição da Enel continuar em São Paulo. E como essas mudanças climáticas podem prejudicar o fornecimento de água e saneamento básico. E falando aí sobre essa questão de tempo, a Defesa Civil alerta que litoral norte de São Paulo recebe em 3 horas chuva prevista para 3 semanas. Falando aí para a redução das penas, temos uma outra matéria. Senador vê risco sistêmico ao combate do crime organizado e propõe rejeição do PL da dosimetria. Inclusive, uma outra matéria sobre este mesmo assunto diz que relator do PL da dosimetria cita Gênesis e acolhe a emenda de Moro para defender a aprovação de texto. Esperidião Amin aposta em restringir a redução das penas aos envolvidos no 8 de janeiro para tentar passar proposta como o primeiro degrau em escada rumo à anistia completa. E mais uma vez temos aqui a informação que Bolsonaro passará por perícia médica nesta quarta após a decisão de Moraes. Exame será feito por peritos da Polícia Federal e o resultado vai embasar eventual análise de cirurgia. Também temos aqui agora na Agência Brasil. Em presídio de Brasília, TH Joias cumpre regime diferenciado. O ex-deputado estadual foi transferido do Rio na noite de terça para presídio de segurança
máxima. E lançamento de foguete da base de Alcântara é adiado para sexta. E Flamengo enfrenta PSG em busca do título da Copa Intercontinental. E por último, o governo federal vai investir 4 bilhões de reais em trens no Recife. Para 2026 estão previstos recursos de 57 milhões para obras.